Comecei a purificar a memória, aí eu comecei a beber muito, a beber demais. O meu casamento não tava legal por causa do nascimento das crianças, por causa da minha doença. De tão ruim que eu fiquei. Eu emagreci 8 quilos. E ele... Então eu vim compartilhar com vocês que eu estou sentindo um chamado muito forte de compartilhar, dizer pra você que é possível sair do fundo do poço. E tudo que eu fiz desde lá, de quando eu comecei a buscar, desde a primeira vez em que eu vi que eu precisava de ajuda até o dia de hoje, tudo que eu fiz, presta atenção, porque isso pode salvar sua vida, pode ajudar você, pode ajudar seu filho. É só você querer, que quando você quer, realmente as coisas acontecem na sua vida. Muito prazer, me chamo Patrícia. Eu tô aqui para conversar com você hoje. Você, aquela pessoa que tá passando por algum problema, uma depressão, um vício, um filho viciado, um problema no seu casamento. Gente, qualquer motivo, qualquer coisa que esteja te deixando para baixo. Eu tô aqui para te dizer que você não tá sozinho. Eu tô te dando a mão nesse momento e te dizendo que tudo nessa vida, quando você quer, você consegue. Eu já fui muitas pessoas e eu vou começar resumindo a minha história, que é quando os meus filhos nasceram, os gêmeos. Eu sempre fui uma pessoa que quis ter uma família, pai, mamãe e filhos. Eu sempre quis. Era uma coisa que eu não sabia porquê, mas isso tinha que acontecer na minha vida. Então eu resolvi engravidar. Eu tinha 29 anos e olhei pro meu marido e falei, agora tá na hora de eu engravidar, porque eu quero engravidar. Ele não queria muito não, mas eu queria, ele foi e me ajudou nesse processo. Pronto, Deus falou assim, já que você quer filho, vou te mandar logo 2. Então vieram os gêmeos, Gustavo e Henrique. A gravidez dos 2 foi horrível. Eu passei muito mal, eu vomitei pra caramba e eu falava que se eu não engravidasse, se tivesse perdido aquela gravidez, eu não queria mais engravidar, de tão ruim que eu fiquei. Eu emagreci 8 quilos e eles engordaram apenas 6, no caso a gravidez inteira foram só as crianças que engordaram apenas 6 quilos. Eles nasceram, só que eles nasceram com refluxo, os 2. Um já tinha um refluxo mais leve, então ele já dormia bem. O outro só chorava. Ele chorou praticamente 4 anos inteiros. Eu não dormi. Eu entrei numa fase de depressão. Por quê? Porque eu não tinha tempo pra mim, eu não tinha tempo pro meu marido, eu não tinha tempo pra cuidar da casa, eu não tinha tempo pra respirar. Então teve uma fase, quando ele estava mais ou menos com 3 anos e meio, eu entrei em depressão. E nesse período de depressão, eu procurei algo para me distrair a cabeça. E foi quando eu comecei, quando eu li o meu primeiro livro. O nome do livro é A História Sem Fim. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu era criança, esse filme passava muito na televisão. Então eu já assistia esse filme, mas eu nunca tinha lido nenhum livro na minha vida. Nunca. Até essa fase aí que eu precisei dar uma recolhida e procurar algo para distrair minha cabeça. Aí eu tomava remédio e li o livro das madrugadas, quando eles estavam dormindo, que era a hora que eu tinha tempo. Eu pegava e lia 1 ou 2 páginas do livro. Durante esse período da depressão, eu tomando medicamento e lendo esse livro, eu comecei a me sentir muito forte que eu precisava de ajuda espiritual, além dos remédios. Então eu comecei a ver muitos vídeos no YouTube, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre espiritualidade e eu conheci uma técnica, que é a técnica do Ho'oponopono. O Ho'oponopono se baseia em repetições de 4 frases que são: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então eu repito isso para mim mesma, para me perdoar de algo que eu fiz, algo que alguém fez comigo, algo que está me incomodando. E quando você começa a praticar o Ho'oponopono, muitas coisas que estão lá no fundinho, lá no fundo da sua memória, começam a vir à tona, a se manifestar na sua vida, para que você possa purificá-las, para que você possa transmutar essas memórias em luz,
E quando você transmuta essas memórias, quando você realmente purifica essas memórias, aquilo que te fez mal não te faz mais, aquilo não tem mais poder sobre você. E esse canal aqui, eu comecei querendo dizer para vocês técnicas sobre como o seu relacionamento pode melhorar. Só que tudo isso que eu aprendi no meu relacionamento, o Ho'oponopono estava presente. Então uma coisa não existe sem a outra. O meu relacionamento só é o que é hoje por causa do Ho'oponopono. Eu vou explicar a minha trajetória. O Ho'oponopono, os livros que eu li, as técnicas que eu usei e o que foi que aconteceu na minha vida depois que eu conheci o Ho'oponopono. Depois disso, eu li o livro, eu comecei a purificar a memória, aí eu comecei a beber muito, a beber demais. O meu casamento não estava legal por causa do nascimento das crianças, por causa da minha doença. Eu comecei a praticar o Ho'oponopono para salvar meu casamento. Então eu ouvia, eu procurava lá no YouTube audiobooks sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre o Ho'oponopono, e eu fui aprendendo como lidar com os meus sentimentos. Eu comecei a estudar. Tinha uma coisa que eu sempre queria fazer na minha vida, que eu sempre quis fazer na minha vida, que era aprender inglês. Então eu comprei um curso de inglês e comecei a focar nesse curso. Eu fiquei 1 ano e meio, mais 1 ano, quase 1 ano e meio, focada em estudar. Eu não fazia outra coisa, não sei estudar. Estudar e ler livros. Estudar e ler livros. Então realmente funcionou pra mim. Começaram a se manifestar algumas doenças no meu corpo. Meu cabelo começou a cair, começaram a aparecer manchas na minha pele. Comecei a ter cândida de repetição. Sarava e depois na outra semana voltava. Por conta disso, eu tive uma infecção severa de urina. E através dessa infecção, eu descobri que eu estava com gordura no fígado. E que eu precisava parar de beber também. Porque se eu não parasse de beber, eu ia ter uma cirrose, alguma coisa muito grave. Então eu resolvi que também tinha que parar de beber. Parar de beber já não foi tão fácil assim. Já não foi logo de cara. Eu frequentei os rituais de ayahuasca durante 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, eu fui com foco em parar de beber. Mas o assédio lá da bebida era maior. Eu não consegui parar de beber sem realmente ter um estalo, falar, não, agora você tem que parar, Patrícia. E eu parei seco, cortei seco, depois de um tempo. Mas o foco em tirar a bebida já me ajudou mais depois que eu descobri que eu tava precisando mesmo parar por causa do fígado. E depois que eu descobri a gordura no fígado, mais pro finalzinho do ano de 2022, por causa da cândida de repetição, eu procurei o médico, fiz todos os exames, e um dos exames que ele me pediu foi a mamografia. E na mamografia apareceu um nódulo no meu seio esquerdo. Um nódulo BIRADS 3. Aquilo me deixou super assustada. Eu falei, nossa, cândida de repetição, infecção na urina, gordura no fígado, manchas na pele, cabelo caindo e agora um nódulo no seio. Tô toda cagada. O que tá acontecendo comigo? E por conta desse nódulo, por conta de todas essas doenças e por conta de eu querer parar de beber, eu procurei novamente uma terapia. Essa primeira terapeuta que eu procurei era uma prima minha que estava precisando de voluntários para fazer o estágio dela. Então eu fui com ela e através dela eu conheci uma terapeuta Reiki, que eu já estava procurando sobre o que era o Reiki, como fazer, porque uma coisa leva a outra, né? Ho'oponopono, leitura, eu aprendi um pouco mais sobre mim, aí eu soube do Reiki, que o Reiki também podia ajudar, e aí a minha prima me indicou uma terapeuta reikiana, e eu comecei a fazer uma terapia com ela, comecei a fazer Reiki com essa pessoa. Através dessa terapeuta Reiki, eu descobri que esse nódulo no meu seio era mágoas que eu carregava em mim, dos meus relacionamentos antigos, dos meus pais, de coisas que eu estava guardando dentro do meu peito, que se transformou em um nódulo. Nem sempre é assim, gente, isso não é regra, tá? Nem todo mundo que tem um nódulo no seio ou um câncer é por conta disso. Mas pra mim pareceu plausível. Então eu fui entender um pouco mais por que eu estava com aquele nódulo. E aí eu fiz terapia com ela
durante alguns meses. E depois disso, eu resolvi fazer o curso de Reiki. Eu me tornei reikiana e aplicar o Reiki em mim. Você aplica através das mãos, símbolos específicos que você coloca nas mãos e que você faz em você, alinhando os seus chakras, os seus pontos de energia. Através do Reiki, eu li mais alguns livros. Eu li um livro que se chama Armadilha da Mente. Eu li Ressonância Harmônica, do Hélio Couto, e um livro sobre os chakras para entender o que eram os chakras, porque era tudo novo para mim. Então, agora, depois que eu aprendi inglês, eu estou lendo um livro em inglês que fala sobre o Ho'oponopono, sobre a telepatia, sobre a clarividência, clareaudiência. Ou seja, eu tô me descobrindo. Eu tô encantada com tudo que eu tô aprendendo. E através de tudo isso, eu resolvi estudar uma maneira de ter uma renda extra, porque eu já não queria mais trabalhar na lanchonete. O Ho'oponopono estava fazendo efeito sobre esse assunto. Por quê? Porque eu já não cabia mais na lanchonete, eu não cabia mais naquele lugar, eu não cabia mais ali, aquilo já estava me sufocando, eu tinha que sair dali. Então eu fui aprender sobre renda extra. E eu caí aqui no YouTube. Caí de paraquedas aqui, vai lá e faz vídeo. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre relacionamentos, que é uma coisa que eu tenho um relacionamento há 18 anos. Só que o meu relacionamento e o Ho'oponopono e tudo isso anda junto. Não existe um sem o outro. Aí veio muito forte na minha cabeça. Faça um vídeo dizendo para as pessoas o que você fez para você estar aqui agora. Porque muita gente quer, mas as pessoas não sabem como. Não tem força, não tem energia, não tem alguém para mostrar para eles, não tem alguém para ensinar que realmente dá quando você quer, quando você foca, quando você ainda tem energia para pensar em você, para pensar numa solução e para focar naquela solução. E é o que eu tô fazendo aqui agora. O meu canal vai se basear nisso, em ensinar você que tá precisando de uma palavra legal hoje, de um direcionamento, sabe? Não sei como eu vou fazer isso, eu vou aprender junto com vocês o que eu vou fazer a partir de agora. Mas eu quero que vocês me deem esse feedback, me deem esse voto de confiança, porque eu só tô aqui hoje por causa de tudo que eu aprendi. E eu vou ensinar pra vocês, devagarzinho, uma coisa de cada vez, o que é Ho'oponopono, o que é Reiki, o que é ressonância harmônica, o que tudo isso junto tudo isso junto me transformou no que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que saiu desses vícios, saiu daquela forma de pensamento negativa que eu tinha, aquela coisa, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Isso não faz parte mais da minha realidade. Hoje, o que eu quero, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz e eu sei que eu vou conseguir ajudar você também. Ok? Então, gostou do vídeo? Então curte e compartilha o vídeo com aquele que está precisando e vem comigo. Tamo junto nessa jornada de autoconhecimento e autoobservação. Eu vou ensinar pra você o que é Ho'oponopono e você vai aplicar na sua vida e vai ser só sucesso. Tchau!